Pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia, graça e paz. Como foi anunciado nos últimos domingos, nesse mês de maio nós vamos estudar um pouco sobre o presbiterianismo. O que isso significa? Significa dizer que vamos recordar princípios da palavra de Deus que caracterizam de forma especial a nossa igreja. Então, nesse mês, nós vamos, no dia de hoje, primeiro domingo, oferecer um panorama histórico. No segundo domingo, dedicaremos a questão doutrinária. Quais são aquelas doutrinas, aquelas marcas teológicas que distinguem, que diferenciam o presbiterianismo das demais igrejas ou tradições evangélicas? No terceiro domingo, vamos conversar sobre o sistema de governo presbiteriano, que também tem as suas particularidades. E no último domingo, com a graça de Deus, vamos comentar sobre a cosmovisão, isto é, a visão de mundo em relação a questões contemporâneas, como aborto, eutanásia, depressão, polarização política. A gente vai comentar como a nossa teologia, como a nossa doutrina, como a nossa identidade histórica, tudo isso influencia a nossa visão e deve condicionar a nossa visão em relação a estas questões e, na realidade, em relação a tudo na vida. Muito bem, vamos orar pedindo novamente a graça de Deus. Ajuda-nos, Senhor, através dos exemplos e informações históricas, apreciar a beleza da Tua igreja, da pessoa bendita de Teu Filho Jesus e a crescer, ó Deus, no amor à Tua pessoa e no serviço cristão. Acompanha-nos agora, abençoa também as demais salas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes, por falta de conhecimento, desconhecemos quão ricos nós somos. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade. De fato, aquele sítio lhe dava muito trabalho e despesa, quem tem aí um pedaço de terra sabe o que isso significa, e reclamava, reivindicava, ou melhor, ele reclamava, esse proprietário, que esse sítio lhe dava dores de cabeça e não valia a pena conservar essa propriedade. Estava já com a paciência esgotada. Então ele pediu ao escritor, ao poeta Olavo Bilac, para redigir um anúncio de venda, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria mais fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Se passaram alguns meses, algum tempo, o Olavo Bilac cruzou com esse amigo e perguntou: e aí, você vendeu a propriedade? Qual foi a resposta desse amigo? Nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Então, a moral da história está suficientemente clara. Aquele homem possuía uma propriedade muito bela, muito linda, muito agradável, aprazível. E outra pessoa, nesse caso, o poeta Bilac, teve que, de alguma maneira, fazer com que o dono daquele sítio percebesse a riqueza que ele possuía. No caso da nossa
fé reformada, no caso da nossa igreja, nós também temos uma linda tradição, uma linda riqueza, que, como qualquer outra igreja, tem as luzes e as sombras. Todo quadro, né, ou muitos quadros, têm luzes e sombras. Então, há capítulos muito bonitos na história do calvinismo, na história do movimento reformado, na história do presbiterianismo, assim como na história de outras denominações e vertentes evangélicas ou cristãs. Mas também há algumas páginas, alguns capítulos que não são tão agradáveis. Isso também serve como admoestação, como ensino para nós, porque no que diz respeito à igreja, perfeito é o noivo. A noiva que somos nós, estamos aqui nesse processo de crescimento, de santificação. Então, hoje nós vamos falar sobre a história do presbiterianismo, na verdade, pincelar, pontuar algumas informações. E por que a gente vai começar pela história e não pela doutrina, e não pelo sistema de governo? Porque a história oferece o quadro, o panorama, o pano de fundo. Dá para nós, né, uma perspectiva, uma visão ampla, que depois fica, segundo minha perspectiva, na minha opinião, mais fácil a gente entender as doutrinas, entender a forma de governo, entender outras questões relacionadas ao presbiterianismo. Muito bem, talvez algum de vocês possa pensar, por que um curso sobre presbiterianismo? Pastor, estamos no mês de maio, mês dedicado à família, e o senhor vem me falar de presbiterianismo na escola dominical. Por que o conselho da igreja presbiteriana do Cruzeiro acatou a sugestão da superintendência da escola dominical para que nesse mês de maio dedicássemos nossa atenção na escola dominical a esse tema? Algumas razões. Primeira, há muitos irmãos, membros em nossa igreja que vieram de outras denominações e que, portanto, não têm familiaridade, não têm um grande conhecimento sobre a história, as doutrinas e as marcas do presbiterianismo. Além disso, há outros que vieram de igrejas presbiterianas, vieram das mesmas denominações, mas que podem não ter tido uma boa preparação. Em terceiro lugar, há adolescentes e jovens que ainda farão sua pública profissão de fé, que ainda passarão ou estão passando pela classe de catecúmenos. Então, abordar esse assunto nesse espaço, nessa esfera, é também pertinente por essa razão. Uma quarta razão é que existem assuntos que sempre devem ser revisitados. De tempos em tempos, é necessário repassar os valores fundamentais da nossa fé e os princípios de governo que caracterizam o sistema presbiteriano. Ou seja, sempre é oportuno fazer uma recapitulação, uma revisão. Em quinto lugar, nossa identidade, porque todo grupo, toda igreja tem uma identidade, assim como cada pessoa. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Não há 2 casos de mesma impressão digital. A impressão digital é única. Cada pessoa tem a sua. Isso também se aplica às igrejas, às tradições evangélicas, às tradições cristãs. Cada grupo tem a sua identidade. Nós somos presbiterianos, nós também temos uma identidade. E essa identidade tem a ver com as nossas raízes, com as nossas origens e com os objetivos, com as metas. Identidade, portanto, implica saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Claro, tudo isso naquele espírito do que é proposto pela própria palavra de Deus, porque os tempos podem passar. Falamos de Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga. As pessoas passam. Essa igreja já teve vários pastores, presbíteros que já não estão aqui, irmãos que serviram no presbiterato. Nós hoje estamos, mas nós não somos eternos. Um dia, outras pessoas ocuparão esses lugares, outras pessoas dirigirão a música, outras pessoas ficarão responsáveis pelas classes, pela condução aí da comunicação. Mas, a despeito dos tempos, das pessoas e das circunstâncias, Jesus Cristo
ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo é o elo, é a pessoa que une diferentes gerações de cristãos, ou seja, os crentes do primeiro século adoraram a Jesus como nós adoramos. É maravilhoso saber que os nossos filhos daqui a 40, 50 anos estarão adorando também a esse mesmo Senhor. E a palavra de Deus também nos diz, no Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, quando nós paramos e dedicamos tempo ao assunto, nós estamos, em alguma medida, cumprindo isso que o salmista disse. Ao falar sobre esse assunto, me vem à mente uma frase que eu compartilho com vocês, do reverendo Bonés Ribeiro, um pastor que serviu em nossa denominação, que foi, inclusive, presidente do Supremo Concílio durante 12 anos. Ele tem uma frase, não é, que faz parte de um discurso que ele fez em 1970, que é a seguinte: ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Ou seja, se Deus nos colocou nessa igreja, nessa denominação, procuremos ser presbiterianos de maneira coerente, de maneira consciente, de maneira consistente. E é por isso que nós temos que conhecer a nossa história, a nossa doutrina, nosso sistema de governo e as implicações de tudo isso para a nossa vida aqui no contexto do século XXI, mais exatamente na capital federal. Muito bem. Quando a gente fala de presbiterianismo, quais são os países especialmente importantes? Aí nessa projeção vocês têm um mapa mundi e em cor vermelha algumas regiões. Então a gente tem, vamos começar lá por aquela parte direita, né? A gente tem na parte de cima o território dos Estados Unidos, abaixo o Brasil, no meio o continente africano, certo? Aí a gente tem marcados Quênia e Nigéria. A gente tem lá em cima, não é? Ali o aplicação que eu usei não permitia marcar só a Escócia, então estão marcadas as Ilhas Britânicas, mas, né, um país que faz parte das Ilhas Britânicas é a Escócia, mais ao norte. E bem aqui, devido à projeção... Opa, aí, ó, eu já ia dar um beliscão no pessoal e da projeção do Gustavo, mas ele impediu o beliscão. Tem um pontinho vermelho, é a Coreia do Sul. Por que esses países têm relevância quando falamos sobre o presbiterianismo? São os países com as maiores comunidades presbiterianas do mundo. Pastor, vamos aos números. Números atuais. A Escócia, o presbiterianismo é a religião oficial da Escócia desde 1560. Quer dizer, nada, são quase 500 anos do presbiterianismo como sendo a religião nacional da Escócia. Lá existem 1,7 milhões de presbiterianos, o que equivale a 32% da população do país. Um terço do país se declara presbiteriano, né? Um terço, né? A terça parte do país se declara presbiteriana. A gente tem o caso da Coreia do Sul, que é um caso absolutamente extraordinário e impressionante, porque o presbiterianismo foi implantado na Coreia do Sul um pouco depois da época em que foi implantado no Brasil. O Brasil começou em 1859, na Coreia do Sul ali foi pelo ano 1880, 1882. Na Coreia do Sul, há pelo menos 7,5 milhões de presbiterianos, num país que tem uma população de 51 milhões de pessoas. Significa dizer que há praticamente 15% da população na Coreia do Sul é presbiteriana. As duas maiores denominações, cada uma delas tem em torno de 3 milhões de membros. 3 presidentes da Coreia do Sul eram presbiterianos. Então, é um caso extraordinário, certo? Hoje não há nenhum país no mundo com tantos presbiterianos, porque a população da Escócia é bem pequenininha, e por mais que na Escócia o contingente corresponda a 32% da população, ali o presbiterianismo há muito tempo está estagnado. É aquela, sabe aqui no Brasil quando a gente fala católico não praticante? Na Escócia, a grande maioria dos presbiterianos, essa grande maioria é presbiteriana por tradição.
são presbiterianos não praticantes, diferente da Coreia do Sul, onde lá a coisa ainda está bem assim, aquecida. A gente tem também no Quênia 4 milhões, que corresponde a 8% da população. Na Nigéria, 6,8 milhões, o que corresponde a 3% da população do país. Estados Unidos, que há muito tempo o protestantismo, e não apenas a igreja presbiteriana, está em declínio, não é? O protestantismo nos Estados Unidos, mais ou menos desde 2009, o censo apontou que, pela primeira vez, ou a partir de 2009, o número de protestantes nos Estados Unidos ficou abaixo dos 50% da população. Isso aí é uma mudança, uma guinada histórica tremenda daquele país, né, que durante muito tempo foi um país quase na sua totalidade protestante. Hoje o protestantismo dos Estados Unidos está caminhando para ser, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, na Europa, certo, onde o protestantismo começou no século XVI, há mais ou menos 500 anos atrás, a grande maioria das igrejas já fechou, certo? E as que não estão fechadas estão a ponto de fechar. A Europa, que foi um grande berço missionário, certo? Agência missionária, hoje é um campo missionário e dificílimo, porque muitos missiólogos, estudiosos das missões, consideram a Europa uma sociedade pós-cristã, e é um baita desafio ser missionário na Europa, além de caro. E a gente também, então, nos Estados Unidos, somando todas as famílias, todas as igrejas, a gente tem por volta de 2 milhões de presbiterianos, o que corresponde a 0,6%, menos de 1% da população. E no Brasil, o censo de 2010 apontou pouco mais de 921 mil presbiterianos. Eu arredondei aqui, depois a gente vai dar a cifra exata do censo de 2010. A gente ainda não teve o resultado, ainda não saiu o resultado do censo de 2022, que por causa da pandemia não se realizou em 2020. Então, no quesito religião, a gente ainda não conhece. Mas algumas estimativas de alguns institutos de pesquisa apontam que no Brasil a comunidade protestante evangélica, ela hoje está na casa de 30%, o que corresponderia a praticamente 60 milhões de pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. E os presbiterianos, certamente, de todos os grupos, de todas as denominações, já devem ter superado a casa de 1 milhão de membros. Tá, usando os dados de 2010, correspondia, naquele momento, a 0,5%, menos de 1% da população. Então, esses países são especialmente importantes. Vamos lá. Primeiro tópico aqui da nossa exposição. Presbiterianismo. O que é e como surgiu? Isso é uma questão muito importante e até básica. No século XVI, quando houve a reforma foi aquele movimento religioso com implicações políticas, sociais, culturais, econômicas, que abalou a Europa no século XVI. Já ouviu falar de Martim Lutero? Das 95 teses? Já ouviu falar de Calvino? Então, esse pessoal apareceu no mundo naquele século XVI. Quando surgiu a reforma, quando surgiu o protestantismo, por assim dizer, a igreja evangélica, apareceram no século XVI 4 tradições. A tradição luterana, que está associada a Lutero, a tradição reformada ou calvinista, que está associada a Calvino, a tradição anglicana, que tem a ver com a igreja na Inglaterra, e a tradição anabatista, também conhecida como reforma radical, que é, de certa forma, a origem da igreja batista, que vai surgir algumas décadas depois na Inglaterra. Então, quando a gente fala de protestantismo no século XVI, a gente pode falar de 4 famílias, de 4 troncos, de 4 grupos: luterano, reformado ou calvinista, onde os presbiterianos estão dentro, eu vou explicar isso em seguida, anglicana, na Inglaterra, e a tradição da chamada reforma radical anabatista, que são alguns pequenos grupos em alguns lugares da Europa. Nesse mapa aqui, né, eu sei que a nitidez da imagem não ajuda muito, mas a gente vai tentar aqui decodificar. Onde vocês têm a cor amarela, a maior parte aí é o domínio católico, certo? São as regiões católicas. Onde vocês têm a cor verde, certo? Aqui eu sei que tenta colocar aí o cursor, por favor, Gustavo, onde está Wittenberg, aí, ó, nessa parte aí, ó.
Aí, ó, essa é a região da Alemanha, e em cima, onde tem Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, essa região é luterana, predominantemente luterana, certo? Então, assim, essa parte que aqui não dá para perceber que é amarela, tá certo? É a região luterana. Aí tem uma cor lilás. Mostra aí a lilás. A gente tem lá, ó, a Escócia, a gente tem aqui no continente aqui a Holanda, aí a Holanda, e no meio a gente tem aqui a Suíça, certo? Genebra. E a gente ainda tem, né, outros grupinhos pequenos, certo? No caso dos anabaptistas, que não aparecem aqui no mapa. Então, só para a gente se situar, não é? Então, onde foi o forte do movimento reformado? Foi na Suíça, porque Calvino foi pastor em Genebra, uma região da Suíça de fala francesa, e o movimento reformado calvinista encontrou muitos adeptos na Holanda, na Escócia e também não aparece no mapa, na Hungria. Vamos mostrar isso não através de um mapa, mas através aqui das informações. O movimento reformado, ou movimento calvinista, ele teve algumas vertentes, alguns braços, algumas subdivisões, certo? Quais foram? Na Europa continental, o que é Europa continental, pastor? As Ilhas Britânicas, onde está a Inglaterra, é Europa, só que é ilha, não é Europa continental. Na Europa continental, onde está a França, onde está a Itália, onde está a Espanha, onde está Portugal, onde está a Alemanha, na Europa continental, os calvinistas, os reformados, os seguidores de Calvino, não é, da tradição calvinista, foram chamados de reformados. Então, a gente tem, na Europa continental, a Igreja Reformada da França, a Igreja Reformada da Suíça, a Igreja Reformada na Alemanha, tem uma região lá da Alemanha, onde foi elaborado o Catecismo de Heidelberg, que é reformada, a Igreja Reformada na Holanda e a Igreja Reformada na Hungria. Então, como é que é o nome dos calvinistas na Europa continental? Reformados. Porque em cada país, certo, deu origem a uma igreja reformada, em cada país onde havia discípulos de Calvino. E na Escócia? Na Escócia, o nome não é Igreja Reformada, é Igreja Presbiteriana. Então, na Escócia também são calvinistas, também são discípulos de Calvino. Só que o nome da igreja lá não ficou como Igreja Reformada da Escócia, ficou como Igreja Presbiteriana. Na Itália, certo, os calvinistas passaram a ser reconhecidos como Igreja Valdense. É um grupo cujas origens remontam ao século XII, que existiu antes do protestantismo e que no século XVI abraçou o calvinismo. Então, na Europa, a gente tem, na parte continental, as igrejas reformadas, a gente tem na Escócia a igreja presbiteriana e a gente tem na Itália a igreja valdense. Todas elas são calvinistas, mas receberam diferentes nomes. Tem, basicamente, elementos em comum, mas também tem as suas particularidades. A gente não vai entrar nesse mérito, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas, além da expressão eclesiástica, dos lugares onde surgiram igrejas com nomes próprios, Igreja Reformada da França, Igreja Presbiteriana na Escócia, Igreja Valdense na Itália, o calvinismo também se apresentou como um movimento. Isso aconteceu na Inglaterra, dentro da Igreja Anglicana, é o movimento puritano. E dentro desse movimento puritano, quem foram os puritanos? Foram aqueles que quiseram reformar a Igreja da Inglaterra. Por quê? Porque a Igreja da Inglaterra ela ficou numa espécie de via média, ou seja, ela, como às vezes se diz, né, nos livros de história, é a mais protestante, a mais católica das igrejas protestantes e a igreja protestante com mais influência do catolicismo. Ou seja, se você entra no templo de uma igreja anglicana, isso aqui é uma igreja evangélica ou é uma igreja católica? Gera esse sentimento. Então, os puritanos foram aqueles que, dentro da igreja da Inglaterra, falaram assim, a gente quer reformar o culto, a liturgia, a gente quer descatolicizar a igreja anglicana. Eles nunca foram vitoriosos, eles nunca conseguiram isso, mas eles foram muito importantes. E dentro do movimento puritano existiam calvinistas, adeptos do sistema episcopal, que não viam problema que a igreja tivesse um bispo, outros preferiam o sistema de governo presbiteriano, representativo, a igreja governada por presbíteros, e outros
abraçaram e defenderam o sistema congregacionalista ou congregacional que é próprio das igrejas batistas. Cada igreja, em particular, se governa. Cada igreja é autônoma. Então, foi um movimento diversificado, um movimento plural. Muito bem. Então, isso para a gente se situar. Então, dentro do movimento reformado, que é uma vertente do protestantismo, ao lado da igreja luterana, ao lado da igreja anglicana e ao lado do grupo anabatista, dentro do movimento reformado ou calvinista, a gente tem, na Europa continental, igrejas reformadas. Na Escócia, a igreja presbiteriana. Na Itália, a gente tem a igreja valdense e também como força teológica, como uma tradição dentro do anglicanismo, o movimento puritano. Vamos continuar. Pastor, legal, mas eu quero saber da Escócia, pastor, porque é lá que a gente ouve falar de John Knox, do presbiterianismo. A Escócia, como toda a Europa, era católica. Então, John Knox foi um escocês que foi perseguido porque havia abraçado o protestantismo, ele era padre, foi perseguido, foi para a Europa continental e se refugiou em Genebra, onde Calvino era pastor. Em 1559, ele voltou para a terra dele, para a Escócia, e liderou uma reforma religiosa. De tal maneira que, em 1560, a Escócia abdicou, deixou de ser católico romana e passou a ser presbiteriana, ou seja, calvinista, com o nome de Igreja Presbiteriana. Por que esse nome? Porque, até então, quem governava a igreja na Escócia era o bispo católico. E havia também a ameaça, a influência do anglicanismo, que também tinha bispos. Então, o pessoal lá na Escócia, os protestantes, disseram, aqui não vai ser bispo que vai governar a igreja. Quem vai governar a igreja é como no Novo Testamento, os presbíteros. E é por isso que lá a igreja ficou conhecida com o nome de Igreja Presbiteriana. Por quê? Porque ela devia ser governada pelos presbíteros, que são os pastores. Muito bem. Então, até hoje, o nome oficial é Church of Scotland, que é Igreja da Escócia, é a igreja nacional. É uma igreja que se confunde com a história da Escócia no período moderno. E na Inglaterra? Na Inglaterra, durante mais ou menos 20 anos, entre 1640 e 1660, houve ali um movimento presbiteriano. Os puritanos estiveram com a faca e com queijo na mão, certo? E tentaram fazer com que o presbiterianismo fosse a religião oficial da Inglaterra. Foi naquele momento que foram redigidos os catecismos maior e menor de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster. Só que, apesar dos presbiterianos terem tentado fazer com que a religião oficial na Inglaterra fosse o presbiterianismo, não deu certo, porque em 1660 houve a restauração da monarquia e o anglicanismo voltou a ser a religião oficial da Inglaterra. Contudo, foi na Inglaterra que foram escritos esses documentos, né, os catecismos de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster, que é o principal elemento, certo? O principal ponto em comum de todas as igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você visite uma igreja presbiteriana, ela vai adotar como manual doutrinário, como sistema doutrinário, aquilo que está presente nos catecismos e na Confissão de Fé de Westminster. E é até curioso, por quê? Porque os presbiterianos costumam conhecer melhor os catecismos e a Confissão de Fé de Westminster do que o próprio pensamento de Calvino, que é o que acontece nas igrejas reformadas. Nas igrejas reformadas europeias, França, Suíça, Holanda, Hungria, os calvinistas conhecem mais o pensamento de Calvino do que os documentos de Westminster. E nas igrejas presbiterianas se conhece melhor esses documentos. E da Escócia, né, escoceses migraram para a Irlanda, uma outra ilha, ali no contexto das Ilhas Britânicas, e levaram o presbiterianismo. Por que essa informação é importante? Porque da Escócia e da Irlanda, nas Ilhas Britânicas, muitos cruzaram o Atlântico e levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos, de onde veio para o Brasil. Pessoal, até aqui está dando para entender? Eu sei que é muita informação, a gente está oferecendo um pano de fundo, já já a gente vai para questões mais práticas, mais atuais. Aqui uma foto, né, para dar um descanso de tanta informação, de tanto nome, de tanta data.
Pode mostrar aí? Essa é a Catedral de São Gil, né? Traduzindo, né, para o português, lá em Edimburgo, na Escócia. Essa catedral ela foi construída no século XIII, só que no século XVI, quando a Escócia abraçou o presbiterianismo, certo? Essa passou a ser a primeira igreja presbiteriana do mundo. Aí John Knox foi pastor. Pode voltar na imagem anterior, por favor, Gustavo? Naquela imagem principal, ali do lado, né, lá no cantinho, tem uma estátua. Você tem uma pessoa aqui passando, né? Olha a estátua aí, ó. Muito bem. Agora vai para a imagem ao lado. Aí a gente está focando só na estátua. Não, não. Aí, aqui, isso. Só na estátua. E essa estátua é do John Knox. Então, quem visita hoje Edimburgo, na Escócia, pode visitar essa praça, que tem a estátua do John Knox, que foi o líder da reforma na Escócia, e pode visitar essa igreja onde ele foi pastor. Pastor, mas eu fiquei curioso para ver o interior da igreja. Vamos lá, a imagem seguinte, por favor. É uma catedral, uma típica catedral europeia, certo? Então, ela é imensa, não é? Estilo medieval, algo muito comum naquela época. E aí a gente tem algumas imagens, né, 2 imagens dessa catedral. Infelizmente, tem culto hoje nessa igreja? Tem, certo? A frequência é mínima. A frequência é mínima, isso aí é o que acontece hoje em toda a Europa. Inclusive, na Escócia, vários templos, inclusive alguns suntuosos, já não são mais templos. Hoje são shopping centers, certo? Ou mesmo é usado para outra coisa. Então, você olha por fora, né? Aquele prédio, aquele monumento impressionante, imponente. Quando você entra, tem um monte de lojinha dentro, botaram lá uns... Esqueci o termo que a gente usa, né? Uns compensados, né? Uns madeirites lá, certo? Montaram uma estrutura. Por quê? Porque as pessoas já não frequentam mais. Infelizmente, a situação da Europa é crítica, não é? E outra coisa, lá também se vive já há bastante tempo o tal do inverno. É quase um inferno, mas é inverno demográfico. O que significa? As pessoas já não se casam e, quando se casam, não querem ter mais filhos. Ora, se as pessoas não têm filhos, como é que a igreja vai sobreviver? Então, é por isso que, em muitos lugares da Europa, também as igrejas estão fechando. Por quê? Porque a sociedade não cresce. Ela o quê? Decresce. Só diminui. Em alguns lugares da Europa, você vai num templo protestante, às vezes o templo, né? Vamos supor, um templo desse tamanho aqui, ou um pouco menor, você chega lá, a maioria dos bancos está vazia, a maioria está vazia, e você encontra poucas pessoas e todas elas cabelinho branco. Você não vê crianças, você não vê jovens, você não vê adolescentes. Coisa seríssima. Por quê? O secularismo. O que é o secularismo? É o processo de descristianização na sociedade. O que a sociologia nos ensina? O que a sociologia nos mostra? Sociologia, história, a geopolítica. Na medida em que o conforto material vai se tornando cada vez mais comum, na medida em que o processo de urbanização... O que é o processo de urbanização? As pessoas saem, né, da zona rural, do campo, de uma agricultura, de uma economia à base agrícola, e vão para as cidades. Na medida que acontece o processo de urbanização, de aburguesamento, cada vez mais cresce a classe média. E agora, né, de globalização, de uns 30 anos para cá, porque o mundo ficou cada vez menor, agora já dá para viajar de um país para o outro com muito mais facilidade. Antes isso era uma coisa inconcebível para os nossos pais, para os nossos avós. Era um privilégio de pouquíssimas pessoas pegar um avião e ir para outro país. Hoje, certo, quem mora em São Paulo e Rio de Janeiro, é mais barato ir para o Chile e para Buenos Aires do que para alguns lugares do Brasil. Então, devido ao processo de urbanização, de aburguesamento, de globalização e de secularização, as pessoas vão gostando cada vez mais do conforto, do luxo, da internet, das redes sociais, das viagens, dos hotéis, dos resorts, das coisas boas. Eu não quero casar. Eu não quero ter filhos. Filho dá trabalho. Prefiro cachorro. Não estou aqui criticando ninguém. Mas é o que muita gente na sociedade já faz. Certo? Curtição de vida, feriado, vamos viajar, aquela coisa. Não estou criticando quem viaja, eu também viajo. Só que religião vai ficando o quê?
lá para o último lugar da fila. Aí você imagina os filhos, quando a família tem, crescendo nessa pegada. Aí, quando eles chegam na fase da adolescência, eles vão se deparar com esse mundão de cão. Quando chegam na universidade, vão ser bombardeados. Não aconselho ninguém a entrar na internet hoje. As manchetes vão ser o show de Madonna ontem. Só o que não presta. Só o que não presta. Aí chega na universidade, vai ser bombardeado. Bombardeado no campo das ideias e bombardeado no convívio social. Se aquele jovem não tiver realmente desenvolvido raízes sólidas, bye bye igreja. Hasta luego. Fui. E é por isso que, em muitos casos, para as famílias cristãs, quando os filhos chegam à idade da juventude, quando eles ingressam na universidade, é o momento em que eles saem da bolha tanto familiar como da bolha da igreja, e nunca mais voltam para a igreja. Aqui no Brasil, normalmente isso acontece na época da universidade. Lá no Chile já acontece na época da escolarização, na época da adolescência e pré-adolescência. O secularismo lá, pelo menos em Santiago, é mais desenvolvido do que aqui, do que em muitas capitais brasileiras. Então, isso é o que caracteriza a Europa já há décadas. É o que a Europa está nessa toada aí já há mais ou menos 100 anos. Os Estados Unidos estão nessa toada há mais ou menos 50, 60 anos. E é o que já está acontecendo no Brasil, em alguns lugares do país. Essa secularização, certo? A gente vai gostando cada vez mais das coisas do mundo, tendo saudade ou gostando dos alhos e cebolas do Egito, para usar uma figura bíblica, e desgostando do mundo de Deus. Esse é o cenário da Europa hoje. Vamos voltar aqui para a nossa palestra? Certo? Lá nas Ilhas Britânicas, pode passar para o slide seguinte, a gente tem, em cor lilás, as áreas predominantemente anglicanas, que é a religião oficial da Inglaterra. E, em cor azul, as áreas predominantemente presbiterianas. Notem que a gente tem, nessa partezinha aí onde está botando o cursor, é onde fica País de Gales. País de Gales tem uma forte igreja presbiteriana, pelo menos historicamente falando. Lá no norte, azul, é Escócia. Isso. E do outro lado aqui, né, a gente tem a Irlanda do Norte, onde também tem um bom número de presbiterianos. Legal. Esse pessoal aí estava aí, né, século XVII, século XVI, século XVII, mas havia perseguição religiosa, não havia tolerância religiosa. Muitos cruzaram o Atlântico, vamos para o slide seguinte, certo? Naquele primeiro mapa lá, um mapa mundi, né? Muitos cruzaram o Atlântico e foram para a costa leste dos Estados Unidos, que é essa imagem aqui menor, tá bom? Essa imagem aqui menor, certo? A minha esquerda, certo? E a direita de vocês, certo? É justamente a costa leste dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos começaram a ser colonizados, que antes da independência se chamava Nova Inglaterra. Aí a gente tem ali, né? Ele pode botar o cursor ali em Massachusetts, ali mais ao norte, né? Isso aí, Massachusetts, certo? Connecticut, Nova York, New Jersey, você vai descendo. Mais em cima, Massachusetts, foram os congregacionais, certo? Onde os presbiterianos mais ficaram? De Nova York para baixo. Nova York, New Jersey, Pensilvânia, nas Carolinas, do norte e do sul, mais aqui, e na Geórgia. Então, essa região é uma região onde a igreja presbiteriana historicamente, é muito forte nos Estados Unidos. Principalmente na Pensilvânia, New Jersey e Nova York. Inclusive, na Pensilvânia, você tem uma cidade chamada Pittsburgh, que é a cidade mais presbiteriana dos Estados Unidos. Certo? Então, muitos dos escoceses e irlandeses que no século XVII e principalmente no século XVIII cruzaram o Atlântico e levaram na bagagem deles a igreja presbiteriana, se instalaram nessas regiões dos Estados Unidos, certo? E aí deram origem ao presbiterianismo dos Estados Unidos. Simonton, o primeiro missionário que chegou ao Brasil, era descendente de presbiterianos escoceses. Vamos para o slide seguinte. Então, eu não vou comentar todo esse slide,
mas só para que a gente se situe, quando é que foi organizado o primeiro presbitério? Deixa eu só explicar essa questão aqui. Toda igreja presbiteriana tem um conselho. O conselho é formado por pastor ou pastores e por presbíteros regentes. No caso aqui da Igreja do Cruzeiro, o pastor Geraldo, o pastor Marconi e os presbíteros, Misael, Sebastião, Daniel, Robson, e o Rômulo já se foi, já está lá curtindo Boa Viagem, Recife. Então, toda igreja presbiteriana tem um conselho. Ela é governada por um conselho. A igreja, está ligada a um presbitério, é a parte superior. Quem é que compõe o presbitério? São os pastores e um presbítero por igreja. Toda vez que o presbitério se reúne, quem compõe o presbitério? Os pastores e um presbítero, um representante por igreja. Então, toda igreja local está ligada a um presbitério, todo presbitério está ligado a um sínodo, que é o concílio, o órgão acima do presbitério, e cada vez que o sínodo se reúne, o presbitério manda os seus representantes, pastores e presbíteros. E acima do sínodo tem o Supremo Concílio, ou Assembleia Geral. Cada vez que o Supremo Concílio ou a Assembleia Geral se reúne com os representantes dos presbitérios. Cada 4 anos, né, cada presbitério envia 3 pastores e 3 presbíteros, dependendo do tamanho do presbitério, 2 pastores, 2 presbíteros. Então, tem essa cadeia, tem essa hierarquia. Cada igreja é governada por um conselho, certo? Esse conselho envia um representante ao presbitério, em cima do presbitério, por cima do presbitério está o sínodo, e por cima do sínodo está o Supremo Concílio. Vamos agora voltar no tempo, século XVIII, Estados Unidos. Quando foi organizado o primeiro presbitério dos Estados Unidos? Foi o presbitério de Filadélfia, no ano 1706. Quer dizer, em 2007, se celebrou 300 anos de organização do primeiro presbitério dos Estados Unidos. Primeiro sínodo, 1717, o sínodo da Filadélfia, que é a capital da Pensilvânia. Foi a primeira capital dos Estados Unidos. E, em 1789, o ano da Revolução Francesa, quando a França e a Europa estavam pegando fogo, nos Estados Unidos se organizou a Assembleia Geral ou Supremo Concílio. Quer dizer, no século XVIII é um século de muita importância para o presbiterianismo nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá a igreja se consolidou, se desenvolveu. Muito bem, vamos para o slide seguinte. Aí tem a fotinha do Francis McCammon. Francis McCammon foi um irlandês que é considerado o pai do presbiterianismo nos Estados Unidos. Certo? Aí tem uma imagem dele, né? Tem uma estátua dele. Ele viveu, as datas dele, ele nasceu em 1658 e morreu em 1708. Muito novo, ele foi para os Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Slide seguinte, por favor. McCammon, um pastor irlandês, desembarcou nos Estados Unidos em 1683. Nesse mesmo ano, deu início à igreja presbiteriana no estado de Maryland. Esse templo aí que vocês estão vendo na foto foi erguido em 1706. Claro, deram uma reformada, reforçaram uma outra parede, mas está lá. Né? E no entorno dele, vocês veem aqui, ó, podem ver aqui, tem umas lápides, porque era muito comum naquela época que o cemitério no mesmo terreno da igreja. A igreja católica aqui no Brasil, dependendo do lugar do Brasil que você visita, não é? Você encontra um cemitério no mesmo terreno da igreja. No caso dos Estados Unidos, como a religião predominante foi o protestantismo, o cemitério protestante, o cemitério, né, local, ficava no entorno da igreja. Muito bem. Dos Estados Unidos, principalmente, mas não exclusivamente, mas sobretudo dos Estados Unidos, o presbiterianismo se irradiou para o mundo. Muito bem, slide seguinte. No século XIX, ou seja, a partir de 1800, os presbiterianos da Escócia e principalmente dos Estados Unidos enviaram missionários para várias partes do mundo, inclusive África, onde estão Quênia e Nigéria, Ásia, ou seja, foi iniciada a igreja na Austrália e na Coreia, certo? Que depois da Segunda Guerra Mundial passou a ser Coreia do Norte e Coreia do Sul, e a América Latina. O primeiro missionário na Argentina chegou em 1854, na Colômbia em 1856, no Brasil em 1859, no México em 1872, na Guatemala em 1882, em Cuba em 1890, na Venezuela em 1897 e em Porto Rico, 1898. Então, na mesma época que o Simon, que era estadunidense, chegou ao Brasil, em 1859, missionários dos Estados Unidos, presbiterianos, se instalaram, desembarcaram em outros países da América Latina. Na América Latina e também na África e também na Coreia, na Ásia, como é o caso da Coreia. Muito bem, vamos para o slide seguinte.
Pastor, muita informação, muitos nomes. Eu quero mesmo pensar no Brasil, porque eu sou brasileiro, pastor. Eu sou lá do Goiás, dançador de catira. Eu sou do Maranhão, comedor de cuchá, certo? Da galinhada aí, pessoal do Goiás. Tutu, chimarrão e por aí vai. Muito bem. Então, o Simonton chegou em 1859. O Simonton foi o primeiro. Após o Simonton, chegaram muitos outros missionários. Para vocês terem uma ideia. No ano 1964, ano que começou a ditadura militar no país. No ano de 1964, existiam 234 missionários americanos, missionários presbiterianos americanos trabalhando no Brasil. Em diferentes funções. Uns estavam plantando igreja, outros estavam trabalhando em colégios, outros estavam no Mackenzie, outros estavam na parte administrativa. Então, depois de Simonton, vieram muitos missionários. Não houve nenhum país na América Latina que tenha recebido tantos missionários presbiterianos como o Brasil. Muito bem. Esses missionários vieram. O primeiro foi o Simonton, 1859, até 1985. Eu já era nascido, acreditem, eu já era nascido. Certo? Ou seja, ao longo de 126 anos, chegaram aqui, trabalharam aqui centenas de missionários. Esses missionários, eles eram norte-americanos. Eles trouxeram na bagagem valores, ideias. Se a gente tivesse que dar uma olhada na bagagem, quais foram os valores? Na bagagem cultural, quais foram os valores, certo? Os princípios que caracterizaram a mente, a cabeça, a visão de muitos desses missionários. Por exemplo, destino manifesto. O que é isso, pastor? Os norte-americanos se sentiram depositários da missão divina de levar aos povos mais atrasados os benefícios do reino de Deus na terra. Então, os americanos, por muito tempo, os estadunidenses, acreditavam que eles eram um povo especialmente abençoado por Deus, e eles tinham, qual era a missão deles no mundo? Levar o evangelho e levar o progresso. Essa noção é conhecida como destino manifesto. Isso está presente não apenas nos missionários, isso está presente na cultura dos Estados Unidos. Isso se confunde com a cultura do país. Está presente na política, na educação, na literatura, no cinema. Já assistiu aquele filme Rambo 2? Vai lá o Rambo sozinho, não é? Chega lá no Vietnã sozinho, ele mata, metralha todo mundo, arrebenta, resgata o pessoal. Isso é maravilhoso de ver. Depois a gente volta, aí agora passou, a gente volta para o mundo real. Isso aí não existiu, gente. A guerra do Vietnã dos Estados Unidos foi uma derrota. Os americanos saíram com o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão. Só que o quê? Tem que projetar uma imagem de país que é potência mundial, que é império. Isso tem a ver com o destino manifesto. E no pacote do destino manifesto estavam as noções de modernidade e progresso, isto é, onde nós metemos a mão, isso eles pensavam, e muitos ainda pensam até hoje, certo? Há progresso, há modernidade. Nós somos a grande nação, a grande potência do mundo. Muitos missionários tinham no DNA deles essa ideia. Não é que eles vieram aqui para estender o imperialismo norte-americano. Não sejam bobinhos, não acreditem nessa teoria. Os caras eram crentes, amavam a Deus, homens e mulheres, só que eles, como eram americanos, eles estavam imbuídos dessa visão, mesmo que não tivessem consciência disso. Muito bem, outra coisa, eles também valorizavam muito a educação. Os Estados Unidos é um país da educação. Eu não sei se você gosta ou desgosta, eu não sei qual é a tua cor política, a tua preferência política, mas bota uma coisa na tua cabeça, ali a educação deu certo. Qualquer universidade norte-americana, de ponta, ela tem os filhos da elite mundial. Filho do rei da Arábia Saudita, filho do imperador do Kuwait, certo? As melhores cabeças do Brasil ganharam bolsa, o pessoal quer estudar nos Estados Unidos. Só um detalhe, eu fui aluno de uma universidade dos Estados Unidos, fui tentar aprender inglês lá e fiquei lá durante 1 ano. A estrutura que aquele pessoal tem, ninguém tem no mundo. Deixa eu te dar um exemplo, que às vezes um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Eu estava lá estudando inglês, e, obviamente, tinha acesso
a biblioteca da universidade, porque eu estudava num programa de inglês que era oferecido pela universidade. E eu, muito curioso de recolher as teses, as dissertações, os artigos sobre o protestantismo norte-americano, sobre o presbiterianismo norte-americano e algumas coisas que tinham sido publicadas sobre o protestantismo brasileiro em língua inglesa. Certo? Eu cheguei, e aí eu localizei lá uma dissertação de mestrado de 1960, que tinha sido defendida numa universidade lá, em algum lugar dos Estados Unidos. Eu falei com o bibliotecário. No dia seguinte, ele me mandou o arquivo em PDF. Ou seja, ele falou com a biblioteca lá da universidade, de outro estado, e mandaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer artigo, qualquer tese, qualquer dissertação, qualquer livro publicado em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, os americanos têm acesso. Rapidinho. Por quê? Porque é muito dinheiro, é muita tecnologia, são muitos recursos injetados. Aquele país produz ciência em alta escala, em alto nível. A gente está indo com o milho, eles voltam com a pamonha, com o creme, com o sorvete, e até o que a gente ainda não viu, que a gente acha que não existe, eles têm. É uma coisa, você tem que morar lá e estar inserido para você acreditar nas coisas que eles têm, que fazem parte do dia a dia deles, que a gente aqui, daqui a 40, 50 anos, talvez tenha. Assim como qualquer outro país subdesenvolvido. Ah, pastor, o senhor é americano? Não tem, esquece essa bobagem, rapaz. Eu também tenho muitas reservas em relação a várias coisas da cultura americana, mas o que é, é. Já vai negar? O pessoal quer ficar lá em Cuba? Os cubanos querem ficar em Cuba? Só está em Cuba quem não pode ir para Miami. O pessoal quer ficar na Venezuela? O pessoal quer ficar na Nicarágua? Em Honduras? O pessoal quer ficar aí nos países pobres da África? Ou quer ir para a Europa? Às vezes em embarcações, na maioria das vezes embarcações clandestinas, morrem. As pessoas querem o quê? Ir para lugares que têm melhores condições. Eu morei em Santiago durante 7 anos, o que tem de colombiano, o que tem de boliviano, o que tem de peruano, o que tem de venezuelano em Santiago, é uma coisa impressionante. Isso é um movimento natural do ser humano. Muitos de vocês estão me ouvindo, vocês não nasceram em Brasília. Vocês estão em Brasília por quê? Por que vocês estão em Brasília? Como eu. Porque, de alguma maneira, Deus nos trouxe, nos colocou aqui para nos dar melhores oportunidades. E não há pecado nisso. Então, na bagagem dos missionários americanos, não apenas os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os episcopais, estava o alto valor dado à educação. Você acha que uma universidade como o Mackenzie nasce do dia para a noite? A Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, a Universidade Metodista de Piracicaba, isso é fruto. Os colégios evangélicos, a maioria deles no Brasil, é fruto da visão que os americanos tinham, de que para que os crentes pudessem ser melhores cidadãos, eles tinham que ter boa instrução, tinham que estar preparados. Então, além do destino manifesto, o papel da educação. Outra coisa, outro valor. Vamos para o slide seguinte. Meu computador até quase travando aqui. A igreja espiritual. O que é igreja espiritual? É uma noção, é um conceito. Eu vou tentar resumir aqui, porque o tempo sempre está contra nós, os pastores. Durante muito tempo, se pensou o seguinte: o que a gente tem que fazer como filhos de Deus? A gente tem que evangelizar para que as pessoas se convertam, a gente tem que ser sal e luz, e a gente tem que desejar profundamente a vinda de Jesus. Não há nenhum erro nisso. A gente tem que evangelizar, a gente tem que ser sal e luz, a gente tem que orar pela conversão das pessoas e a gente tem que esperar que Jesus volte. Sim ou não? Só que a gente também não pode esquecer de se envolver com as questões aqui do nosso bairro, do nosso país, certo? Quando houver lá uma assembleia no condomínio onde você mora, no prédio onde você mora, tente ir. Tente participar de maneira cristã. Além de orar pela conversão das pessoas, procure saber quais são os problemas do bairro onde você mora. Procure se atualizar sobre os problemas que afetam a vida do nosso país. Procure mostrar que o Evangelho, ele contempla não somente questões de ordem espiritual, mas também ele tem uma resposta
para as questões concretas do dia a dia, do cotidiano. Então, infelizmente, muitos missionários aqui no Brasil, não apenas presbiterianos, tinham essa noção da igreja espiritual e, sem querer, eles deixaram de se envolver e de estimular os crentes para que se envolvessem com as questões do dia a dia, com as questões, com os problemas do país. Porque existem problemas que estão presentes no macrosistema, na estrutura da sociedade. Você imagina, né, as favelas do Rio de Janeiro. Você imagina alguns lugares do interior do Nordeste, a pobreza, a miséria, a exploração sexual que é. O que o alcoolismo, o vício do álcool causa em muitas regiões do país. Em muitas regiões do país, as pessoas não têm saneamento básico, as pessoas estão morrendo por doenças que já poderiam ter sido debeladas. Por quê? Porque não há noções básicas de higiene. Nós também temos que nos preocupar e nos envolver com essas questões. Isso também o Evangelho, o cristianismo tem que fazer com que nós sejamos mais sensíveis a ponto de nos envolver com essas questões e não de imaginar que a gente cumpre o nosso dever vindo à igreja no domingo, simplesmente. Então, essa noção também está presente. Outra coisa, o anticatolicismo. Como os norte-americanos vinham de um país eminentemente protestante, tudo que tinha a ver com a igreja católica, os americanos achavam que era coisa do demônio. Que onde existia catolicismo era sinônimo de atraso, de obscurantismo, de retrocesso. Então, os missionários, na sua mensagem, na sua forma de falar da Igreja Católica, eles incutiram em nós uma visão altamente negativa do catolicismo. Ponto. Qual é o problema dessa visão altamente negativa do catolicismo? Eu não estou dizendo aqui que... não estou aqui propondo ecumenismo, dizendo que não tem problema ir à missa. Nada a ver, gente. A gente não é papista. A gente não crê que a missa seja a repetição do sacrifício de Cristo. A gente não crê em hóstia, a gente não crê em celibato. Então, a Igreja Católica, segundo os nossos valores, segundo as nossas crenças, não é uma igreja bíblica. Está claro isso? Isso não significa dizer que o catolicismo não tenha ensejado e oferecido, dado ao Brasil, coisas positivas e valiosas. Você conhece algum católico que é uma pessoa séria? Que valoriza o casamento? Que educa de maneira responsável seus filhos, que é honesto, que é trabalhador? Claro que sim, todos nós conhecemos. Na época do Brasil colonial, durante 300 anos, quem foram os educadores do Brasil? Foram os padres, foram os jesuítas. Então, existem coisas no Brasil que são positivas, que nós devemos à influência do catolicismo romano. Isso não quer dizer que a gente agora vai achar que o que o padre ou que o que o Papa diz é correto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que por causa do alto anticatolicismo dos missionários americanos, o nosso olhar ficou o quê? Viciado, e tudo aquilo que cheira catolicismo, a gente já tende o quê? A colocar no inferno. Só que a gente tem que ter esse cuidado e fazer os devidos ajustes. Outra coisa, no século XX, o anticomunismo. Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, né, quando o mundo entrou naquela fase chamada Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque nunca chegou a existir um conflito bélico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, então a coisa era muito na tensão, né? No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos organizaram sua ofensiva para conter o avanço do socialismo e do comunismo no mundo. E eles desenvolveram programas, não é, para influenciar os países, como a Aliança para o Progresso e a Operação Condor. Então, muitos missionários, certo, no afã de pregar o Evangelho, falando dos valores do reino, nos ensinaram que tudo que tem a ver com comunismo é do demônio. Certo? Em muitas coisas eles acertaram. Até porque naquela época da cortina de ferro, naquela época da União Soviética, em vários países, os cristãos eram perseguidos e mortos. Só que, vai com calma. Vai com calma. Não abrace uma visão política simplesmente porque outros te disseram que a coisa é assim e assada. Até porque, se você entrar nesse joguinho,
você vai cair na seguinte armadilha, de pensar que em todos os lugares onde o protestantismo prevaleceu, tudo foi uma maravilha, tudo foi um paraíso. E não é bem assim. Na Irlanda, existem brigas e guerras históricas entre protestantes e católicos. O apartheid na África do Sul, quem promoveu o apartheid na África do Sul foram os reformados holandeses, nossos irmãos calvinistas, que promoveram a segregação racial. Então, há páginas também feias, lamentáveis, no mundo protestante. Então, é preciso ter muita cautela. Estou falando aqui dos valores que vieram na bagagem cultural dos missionários, ou de muitos missionários americanos. Agora a gente termina a aula falando da IPB. Vamos lá. Um pouquinho mais de paciência, mais 10 minutinhos aí a gente termina. No censo do IBGE, essa terceira parte é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente já falou sobre a origem do presbiterianismo, que é uma vertente do calvinismo, do movimento reformado. A gente falou sobre os valores que caracterizaram a mentalidade, a visão de boa parte dos missionários. E agora, pastor, eu sou aqui membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que faz parte da IPB. Eu quero saber da IPB, pastor. Eu quero saber situá-la no contexto do evangelicalismo brasileiro. Vamos lá. No censo do IBGE, de 2010, foram identificados, né, 921.289 pessoas presbiterianas no país. Não apenas da IPB, de todas as igrejas presbiterianas. Pastor, mas eu quero saber da IPB. Em 2021, dados oficiais, a IPB tinha 550.749 membros comungantes. Quem são os membros comungantes? Aqueles que já fizeram pública profissão de fé. São aqueles irmãos e irmãs que podem participar da Santa Ceia. E os não comungantes? São aqueles que já foram batizados, mas que ainda não fizeram a sua pública profissão de fé e que ainda não podem participar da Santa Ceia. Então, em 2021, a IPB tinha, arredondando, 550 mil membros maiores e 152 mil membros menores. Ou seja, fazendo a conta, 702 mil membros. Além da IPB, no Brasil, existem as principais: Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana Renovada e Igreja Presbiteriana Unida. Então, quando o IBGE disse para nós, em 2010, que havia no Brasil 921 mil presbiterianos, ele colocou presbiterianos de todas as denominações nessa conta, ainda que a IPB seja a mais numerosa. Muito bem. Algumas datas importantes. Em 1859 chegou o Simon, que foi o primeiro missionário. Quando o Simon estava no Brasil, os Estados Unidos entraram em guerra, o país se dividiu, norte e sul, e o Simon ficou do lado norte. 10 anos depois dele, essa é a segunda data, 1869, chegaram os primeiros missionários da Igreja Presbiteriana do Sul. O Simon se estabeleceu no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital federal, século XIX. Os missionários do sul dos Estados Unidos se estabeleceram na região de Campinas. Em 1870, foi fundada, no centro de São Paulo, a Escola Americana, que hoje leva o nome de Mackenzie. Por quê? Porque houve um advogado, John Teron Mackenzie, presbiteriano, que tinha muito interesse pelo desenvolvimento do Brasil. Ele acompanhava os relatórios dos missionários que eram publicados nas revistas presbiterianas dos Estados Unidos. Ele nunca pôde vir ao Brasil, mas ele decidiu deixar no testamento dele que a terça parte da herança dele ia para a educação no Brasil. E aí a terça parte da herança dele, certo, foi destinada à Escola Americana em São Paulo. Então, em homenagem ao John Teron Mackenzie, deram o nome de Faculdade Presbiteriana, que depois veio a ser a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1888 foi organizado o primeiro sínodo. O primeiro presbitério foi organizado em 1865, 6 anos depois da chegada do Simon. Então, em 1888, o primeiro sínodo. Ou seja, a igreja foi nacionalizada, pelo menos em teoria. Por quê? Porque no quesito financeiro, por muito tempo, a gente ainda dependeu dos dólares dos Estados Unidos. Mas, do ponto de vista eclesiástico, houve independência. Em 1892, foi organizado, deu-se início ao primeiro seminário. A decisão de criar o primeiro seminário foi tomada em 1888. Mas o pessoal burocratiza, dificulta, debate, e até a coisa sair do papel, só saiu do papel em 1892.
o seminário foi instalado em Nova Friburgo, no Rio, de lá foi para São Paulo, capital, em 1907 foi para Campinas, onde está em Campinas até hoje. É o Seminário Presbiteriano do Sul. Em 1899, foi originado, iniciou-se o Seminário Presbiteriano do Norte, que hoje está em Recife, mas começou em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Em 1903, um grupo se desligou da IPB e deu origem à Igreja Presbiteriana Independente. Foram 3 causas. As 3 causas M. M de missionário, M de Mackenzie e M de maçonaria. O que é o primeiro M? Missionário. Um grupo falou assim, esses missionários, esses gringos, estão dando muito pitaco e estão controlando a nossa vida. Não queremos isso. Esse é o primeiro M, questão missionária. Segundo M. Qual é o segundo M? Até eu já me esqueci. Qual é o segundo M que eu falei? Mackenzie, né? Muito bem, obrigado. Vocês estão atentos, por enquanto. Segunda questão, questão M. Esse grupo dizia o seguinte, o Mackenzie, a função principal da igreja não é abrir e manter escola, é evangelizar. O Mackenzie está ocupando muito a nossa atenção, o Mackenzie está dando muita briga, está dando muita intriga, está consumindo muito nosso dinheiro. Esse é o segundo M. E o terceiro M, a questão maçônica. Esse grupo também diz o seguinte, a igreja não pode tolerar que um membro, ou um pastor, um presbítero seja maçom. Então, essas 3 questões, a questão missionária, a questão Mackenzie ou educativa e a questão maçônica, ferveram durante 15 anos, desde 1888 até que em 1903 um grupo saiu e criou a igreja, cujo nome é bem sugestivo, Igreja Presbiteriana Independente. Independente de quem? Dos missionários. Muito bem, a gente vai voltar a essa parte. Lá no final, aqui, no ano 2006. Vamos lá. 1910, cria-se o Supremo Concílio. 1917, se chega a um acordo com os missionários. Qual acordo? A partir de 1917, os missionários não vão mais atuar nas cidades onde existe igreja estabelecida. Eles só vão agora atuar nos lugares do Brasil para iniciar igreja. Onde existem igrejas estabelecidas, essas igrejas vão ficar na mão dos nacionais, dos brasileiros, para evitar conflitos de interesses. Quer dizer, depois de 14 anos, depois da divisão de 1903, né, a IPB conseguiu amadurecer a questão e estabelecer os limites da atuação dos missionários, separando eles da esfera de atuação dos nacionais. Em 1956 surge a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, basicamente porque havia um movimento internacional liderado por um presbiteriano norte-americano chamado Carl McIntyre, que fez uma campanha no mundo inteiro, alimentando muitas ideias, e aqui no Brasil, um pastor lá do Recife, pastor Israel Gueiros, abraçou a ideia do Carl McIntyre e dizia que a IPB estava se liberalizando, se modernizando, abraçando correntes teológicas que não eram saudáveis, e esse pastor saiu e criou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Muito bem, aí o 17 voltou aqui, não sei porquê. Não, eu estou aqui em 61. 61, o Mackenzie, que já existia desde 1870, os missionários deram a batuta para a Igreja Presbiteriana no Brasil. Ou seja, houve a transferência do Mackenzie das mãos dos americanos para os brasileiros. Então, o Mackenzie é da IPB? É. Mas é da IPB desde quando? 1961. Aprender a administrar o Mackenzie, a gente está nessa toada até hoje. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Pela graça de Deus, a gente tem conseguido. Lá no Chile, certo? Quando os missionários, em 64, passaram a batuta para os nacionais, infelizmente, havia um hospital. Lá no Chile, o hospital é clínica. Clínica Madre Hijo. Na verdade, clínica é maternidade, né? Maternidade lá é clínica. Um hospital muito bom no país, uma clínica, uma maternidade muito bom, fechou em 2007 por má administração. Quer dizer, aqui, pela graça de Deus, a gente conseguiu o quê? Expandir. Em alguns lugares, a coisa o quê? Degringolou, fechou, quebrou. Não é fácil administrar aquilo que antigas gerações têm passado para nós. Vamos lá? Em 1975 surge a Igreja Presbiteriana Renovada por cada onda pentecostal no Brasil. Houve uma onda de pentecostalismo na década de 70, 60, 70 no Brasil, um grupo saiu da IPB, outro grupo saiu da IPI, se uniram e deram origem à Igreja Presbiteriana Renovada. Em 78 surge a Igreja Presbiteriana Unida. É uma igreja de corte ultraliberal, ecumênica, não vê problema no casamento homossexual, inclusive tem pastores que são gays.
e também não vê problema que a igreja tenha mulheres no pastorado. Certo? Esse foi um grupo, certo, progressista que estava na IPB, certo? A IPB enquadrou, na hora que enquadrou, certo? O que eles fizeram? Tchau. Foram e fundaram a Igreja Presbiteriana Unida. Em 2006, a IPB declarou que a fé cristã é incompatível com a maçonaria, ou seja, levamos 103 anos para concordar com aquele grupo que saiu da igreja em 1903 para fundar a IPI. Certo? Muitas vezes na vida da igreja as coisas são lentas, certo? Isso não quer dizer que o pessoal da IPI tinha razão. Por quê? Porque na versão da IPI, a única questão que explica a divisão é a maçonaria. Não é verdade. A maçonaria existiu, foi a última, mas antes da maçonaria houve a questão maçônica, houve a questão missionária e a questão Mackenzie. Em 2018, Mackenzie comprou o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e passou a ter a sua faculdade de medicina. E, no mês passado, 5 de abril, inaugurou em São Paulo, em Alphaville, na Grande São Paulo, o campus Boanés Ribeiro. E já anunciou que lá vai ter faculdade de medicina. Não existe no Brasil uma igreja evangélica que ofereça uma faculdade de medicina. Pela graça de Deus, a IPB, através do Mackenzie, oferece uma desde 2018, em Curitiba, e vai passar a oferecer, segundo o projeto, a partir do ano que vem, em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, algumas datas importantes. Para terminar a palestra, a IPB e sua institucionalidade. Quantos concílios e alguns números? Em 2022, a IPB contava com 90 sínodos. 90 sínodos e 374 presbitérios. Certo? Quando o Supremo Conselho se reúne de 4 em 4 anos. Quando ele se reúne, ele obviamente, congrega delegados de todo o país. Na última reunião, que aconteceu em 2022, em Cuiabá, Mato Grosso, pelo menos 1.400 delegados. Imagina a logística, durante 7 dias, você alimentar 1.400 homens e reunir 1.400 homens. Haja bateria para microfone para escutar discurso. Haja comida, haja discussão. É o modus operandi da igreja. Muito bem. Pastores e igrejas. Em 2021, eram 4.915 pastores e 5.420 igrejas. Só um detalhe. Dessas 5.420 igrejas, 3.000 organizadas e 2.400 e tantas congregações. O que é uma congregação? É uma igreja que ainda não tem condições, é um grupo que ainda não tem condições de ser igreja, de ter presbíteros, pelo menos 2 presbíteros, 2 diáconos e pagar o seu pastor. Em outras palavras, trocando em miúdos, hoje a gente tem mais pastores do que igrejas organizadas. A gente vai ter que aprender a administrar essa situação. A gente está ordenando mais pastores do que abrindo igrejas, é isso que eu estou dizendo. Vamos lá, evangelistas e missionários. Em 2022, a JMN, a Junta de Missões Nacionais, que atua dentro do Brasil, tinha 184 campos no país, administrados por 78 obreiros exclusivos e outros 106 que estavam atuando em parceria, né, com igrejas locais e presbitérios. E quanto à PMT, que é a agência que envia missionários para os países e também para as comunidades indígenas do Brasil. Hoje, se você entrar no site da PMT agora, nesse momento, você vai lá encontrar o seguinte: são 291 missionários em 41 países. Educação teológica, nós temos 10 seminários, aí estão as cidades onde eles estão presentes, e uma extensão em Curitiba, ou seja, provavelmente no próximo Supremo Concílio, em 2026, a extensão de Curitiba vai ser organizada em seminário. A gente vai ter 11 seminários, existem 3 institutos bíblicos que formam evangelistas, um em Patrocínio, Minas, outro em Garanhuns, Pernambuco, e outro em Cuiabá, e um centro de pós-graduação em teologia, que funciona no Mackenzie, em São Paulo. Tá bom? Esse é o último slide. Prometo, esse é o último slide. Acorda aí, mantenha acordado. Conclusão, o presbiterianismo é uma das vertentes do movimento reformado. A gente já explicou, o movimento calvinista. Na Europa continental, igrejas reformadas. Nas Ilhas Britânicas ou na Escócia, igreja presbiteriana. Na Itália, igreja valdense. Nasceu como fruto da aplicação da teologia calvinista na Escócia. Por quê? Porque John Knox, no escocês, havia morado em Genebra, aprendido com Calvino. Quando ele voltou para o país dele, ele aplicou a teologia de Calvino, e ali a igreja reformada ou calvinista foi chamada de igreja presbiteriana. Da Escócia e Irlanda, o presbiterianismo se estendeu para os Estados Unidos, né, cruzou o Atlântico, e dali para o mundo, inclusive o Brasil. Cada vez que é transplantado, cada vez que os missionários
levam o evangelho e plantam uma igreja numa nova cultura, os princípios essenciais são mantidos, mas tem uma adaptação, tem os ajustes. Eu já falei para vocês da feijoada brasileira em Santiago, não é? Uma vez eu fui num restaurante brasileiro em Santiago, certo? Ali tinha uma feijoada brasileira, porque o restaurante era brasileiro. Lá no Chile você encontra feijão preto, você encontra arroz, tem uma linguiça parecida com a nossa calabresa, beleza. Mas não tem couve. E no lugar da couve, o que eles fizeram? A selga. A selga é folha, é verde, mas o gosto é muito diferente. Então, cada vez que uma igreja é plantada por missionários de uma cultura, obviamente, você não vai encontrar todas as condições, todos os elementos. Você faz o quê? Ajustes. Isso faz parte da vida. Então, em cada lugar que você visitar uma igreja presbiteriana reformada, você vai reconhecer algumas coisas e outras você vai dar uma torcida de nariz. Uma vez eu estava em Buenos Aires, fui a um culto numa igreja presbiteriana, certo? Na hora da Santa Ceia, cálice comunitário. Você sabe o que é cálice comunitário? Um cálice comprido, lotado de vinho, e vai passando na bancada para cada um tomar um gole. E o presbítero tinha um lenço branco, certo? Depois que você dava uma chupada, emborcava o cálice, ele passava aquele lenço branco na borda do cálice. E aí? Dá para ti? Você prefere o cálice individual, não é? Então, tem dessas coisas. Vamos voltar aqui. Hoje, na Escócia, Estados Unidos, a maioria esmagadora dos presbiterianos é adepta do pluralismo teológico. O que é isso? A gente aceita de tudo. De tudo. Tem uma pessoa que se diz binária, ela não existe nem categoria ainda porque ela acha que ela é. Não tem problema, a gente acolhe. Ou seja, a igreja sucumbiu à agenda do politicamente correto, do inclusivismo. Atualmente, a Coreia do Sul e o Brasil abrigam as maiores denominações presbiterianas conservadoras. Na Coreia do Sul, o crescimento estancou. O protestantismo já não tem crescido tanto. Estancou. No Brasil, pela graça de Deus, ainda não. E a gente espera que não pare. A IPB é uma expressão do reino de Deus na terra. Pastor, mas o senhor falou hoje aí da igreja presbiteriana, parece que só tem igreja presbiteriana que é verdadeira. Não é o caso. Estou falando por quê? Porque nós somos presbiterianos. Ela é uma expressão do reino de Deus na terra, assim como a igreja batista, a Ableia, a igreja metodista, os diferentes grupos evangélicos. E, eventualmente, né, Deus pode converter até mesmo em alguns lugares que a gente acha que não há. Muito bem. Amemos ao Senhor e o sirvamos nessa igreja onde Ele nos colocou. Certo? Se você hoje está na igreja presbiteriana, é porque Deus o trouxe, Deus o colocou aqui. Então, ame a Deus e procure servir com fidelidade nessa igreja. Ela não é perfeita? Não. Por quê? Porque você e eu não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Perfeição só vai haver na igreja gloriosa, após a vinda de Jesus. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter que aprender a se tolerar, a se perdoar, certo? A pedir perdão, a conviver. Isso é ser igreja. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. E aqui, todo mundo aqui é enfermo. Isso aqui é um grande centro fisioterápico. A graça de Deus está tratando e cuidando de todos nós e quer nos usar nesse processo. Então, Deus colocou você nessa igreja. Amém. Ame ao Senhor Jesus e procure servir essa igreja, como servindo ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ufa, agora é almoço, né, gente? Pastor, o senhor fala muito, certo? Espero que essa primeira aula sobre presbiterianismo tenha sido útil. Quem quiser tirar dúvidas, anota aí, certo? A gente pode tirar depois. Próximo domingo, sobre doutrinas. A gente vai falar mais sobre história, prometo. Quais são as doutrinas distintivas da igreja presbiteriana? Antes disso, nossa irmã Shirley, alguém, por favor, traga aqui o microfone para a nossa irmã Shirley falar, certo? Está chegando... Não, está chegando o microfone. A gente gosta muito de ouvir a sua voz, irmã Shirley. É que depois o pessoal puxa a minha orelha. Não, pastor, que não saiu a pergunta no vídeo e tal. Pode falar, irmã. Não é pergunta, é só para efeito de complementar ali a informação sobre o Hospital Mackenzie.
porque a gente estava lá no Sul, né? E com contato, Legal. a gente ainda tem contato lá com Curitiba. E existe uma crítica muito pertinente com relação ao Colégio Mackenzie, que ele é um colégio de classe A, Certo. né? Tanto em São Paulo quanto nas regiões. E, enfim, é uma crítica pertinente, mas no tocante ao hospital evangélico, ele é vinculado ao SUS. Ele tem atendimento ambulatorial e de todo tipo de especialidades, né, todas as especialidades que o hospital disponibiliza, e de leitos vinculados ao SUS, e faz parte da rede de atendimento de Curitiba, com capelania, pastor nosso, né, pastor presbiteriano lá, pastor Hilário. Então, assim, a rede de psicólogos, é o hospital escola. Então, assim, o Hospital Evangélico Mackenzie, lá em Curitiba, ele está, assim, pelo menos, desenvolvendo em bases muito interessantes e boas. Para a sociedade. Para a Certo. sociedade. Legal. Obrigado pela observação. Essa crítica, ela existiu por muito tempo, persiste ainda, mas ela precisa ser contextualizada. Desde o primeiro governo, gestão do governo Lula, certo? De 2002 a 2010, depois no governo da senhora Dilma Rousseff, houve uma série de mudanças na legislação relacionada às instituições educacionais ou educativas no Brasil. De tal maneira que, hoje, por conta das legislações implantadas e vigentes, o Mackenzie tem que destinar 1/4 das vagas escolares às classes, né, às pessoas de baixa renda. Ou seja, tem que dar bolsa social. É importante que isso seja dito, por quê? Porque vocês não têm a obrigação de saber, tá certo? Então, Mackenzie hoje, a escola Mackenzie, né, tanto em São Paulo, capital, na Consolação, certo? Como aqui em Brasília, como também em Palmas, tem que destinar 1/4, certo, dos seus programas para pessoas de baixa renda. E outra coisa também, nessa linha da filantropia, todos os filhos de pastores que estão na ativa no Ministério Pastoral, filhos e esposas, têm direito à estrutura Mackenzie. Colégio Mackenzie de Brasília, onde os meus filhos estudam. São 70 pastores cujos filhos estudam de graça, que tem bolsa 100%, que é dado pela igreja. Eu sei, e seria maravilhoso se o Mackenzie pudesse dar isso para os filhos de presbíteros e para os filhos dos membros da igreja, mas aí a conta não fecharia. Certo? Então, o Mackenzie, desde 2002, por conta da legislação do país, ele tem que contemplar as bolsas sociais. Isso é muito bom, é muito positivo. A gente deve isso aí à gestão, certo, do Lula, sobretudo no primeiro período dele. Eu não votei nele, mas eu não estou deixando de reconhecer isso. Certo? Então, hoje, existe essa legislação, existe essa situação, e desde sempre o Mackenzie contemplou, beneficiou as famílias pastorais. Mas muito obrigado pela observação, que é pertinente. Presbítero Daniel, o microfone está chegando. Não, aí não é comigo, é com o Rodrigo. Sobre a próxima aula, a questão doutrinária, consegue adiantar aí de cabeça quais os subtemas que serão trabalhados? A gente quer parar de falar. O irmão não ajuda, irmã Carminha. Fazer o quê, não é? A gente vai falar sobre os 5 pontos do calvinismo, a famosa tulipe, falar sobre os 5 solas, sola fide, somente a fé, somente a escritura, somente a graça, certo? E a gente também falar sobre a teologia do pacto, certo? Família da aliança, que é uma marca distintiva do calvinismo, tá bom? Já aqui dei o cardápio, certo? Agora o prato mesmo físico é contigo para mim. Irmãos, vamos colocar em pé. Se tiver outras questões, depois procure a gente, e a gente vai procurar, na medida do possível, com a graça de Deus, colaborar. Pai, somente o Senhor é perfeito. A Tua obra é perfeita em nossas vidas, apesar da nossa pecaminosidade. Ajuda-nos, Senhor, a lutar pela nossa santificação, a nos deleitar em Ti e a ser sal e luz na sociedade, a entender que o Teu reino não se resume à igreja presbiteriana, que há irmãos e irmãs que fazem parte do Teu povo, que estão em outros rebanhos, que estão em outras denominações. Mas ajuda-nos também a nos relacionar com eles nos vínculos da cruz, mediante os valores do Evangelho, Senhor, e não através de agendas que fogem, né, que estão
distantes dos princípios da Tua palavra. Ajuda-nos a servir e amar a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, onde o Senhor nos colocou, a contribuir, a descobrir os dons e talentos que o Senhor nos brindou e a ser bênção, ó Deus, no mundo. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para as demais aulas, para os demais domingos, para o Teu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus, amém.